pessoal, tudo bem com vocês? Lá vamos nós para a nossa 9ª aula, hein? Meu nome é Jaqueline, sou professora de matemática da rede municipal e nós estamos aqui hoje para tratarmos de mais um assunto dentro da nossa disciplina. Olha, pessoal, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, não foi? Pois é, mas nós estamos reinventando essa nova forma de estudar e nós precisamos do seu compromisso e da sua colaboração para poder fazer as atividades, assistir às aulas, tá certo, pessoal? E se você não tem como fazer online, lá diretamente na plataforma, você pode ir na escola, pegar o seu bloquinho de atividades e fazer em casa, certo, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos começar o nosso encontro de hoje? Vamos, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre os números decimais dentro da reta numérica. Como é isso, professora? Bom, os números decimais são aqueles números que geralmente aparecem com uma vírgula. Por exemplo, o 1,5, 1,5. Deixa eu colocar aqui no quadro para você ver. Olha só, se eu coloco aqui 1,5, esse número é um número decimal, pessoal. Por quê? Porque ele é separado de vírgula e sempre tem um número que é inteiro e o que vem depois são décimos, milésimos, centésimos. Bem, como é que funciona isso? Vou dar um exemplo prático para vocês. Verificando essa régua aqui, ó, vamos ver essa régua aqui. Dentro dessa régua, olha só, você pode observar que existem dois tipos de medida dessa régua. Nós temos os centímetros, que é o que a gente vai medindo, né, os números maiores, e temos também os milímetros, que são esses pontinhos, essas risquinhas menores, são os milímetros. Dentro de uma régua tem centímetros e milímetros. Nós também temos a trena. A trena também, pessoal, ela é uma reta numérica. Olha, nós temos essa trena que o pessoal usa geralmente em construção. Temos também uma outra trena menorzinha que também se utiliza na construção. Todas elas têm centímetros e milímetros como unidade de medida, certo, pessoal? Mas hoje, especificamente, nós vamos trabalhar o inteiro, que fica antes da vírgula. Nós vamos trabalhar os décimos, centésimos e milésimos, ok, pessoal? Quando a gente está dentro da régua, quando a gente está trabalhando com a régua, se a gente observar, tem os risquinhos e estes risquinhos tem um maiorzinho entre um centímetro e outro. Tem um assim médiozinho. Esse centímetro médiozinho que fica entre ele significa o quê, pessoal? Significa que é a metade do centímetro, é meio centímetro. Então, aquele tracinho que fica entre um número e outro significa que ele é a metade do centímetro. Tá bem, pessoal? Então, quando a gente for fazer essa leitura de centímetro, inteiro, milímetro, nós temos sempre que observar o que vem antes da vírgula e depois nós vamos dizer o que vem depois da vírgula, tá bom, pessoal? Bom, vou fazer um exemplo aqui para vocês, aqui no quadro, para vocês verem como é que funciona dentro da régua. Olha só, nós temos aqui uma régua. Suponhamos que seja uma régua, não vai ser do tamanho de uma régua normal, o tamanho de 1 centímetro, eu estou só exemplificando para vocês. Suponhamos que aqui é o 1, aí aqui tem o 2, 3, 4 e sucessivamente. Dentro dessa régua, nós temos 10 tracinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 tracinhos. Dentro desses tracinhos aqui, tem um maiorzinho que sempre fica no meio. Esse que fica no meio foi o que eu falei anteriormente. Ele significa a metade do centímetro. Ele é a metade, então é meio centímetro. Se eu quero marcar numa régua 2 centímetros e meio. Olha lá, eu considero primeiro o que vem antes da vírgula, que é o inteiro. Olha lá, 1, 2. Então, eu sei que é aqui o 2. E agora eu vou para os décimos, o que vem depois da vírgula. O que vem depois da vírgula? O 5. Então, eu vou contar os tracinhos que ficam depois do 2. Ó, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. O 5 geralmente não, o 5 é aquele tracinho que fica no meio, entre 1 centímetro e outro, pessoal, ok? Bom,
se vocês acompanharem no slide, nós temos um slide aí, onde mostra para vocês o seguinte, uma régua, e nessa régua eu coloquei aí que temos de azul, significa o tracinho do meio centímetro, de verde nós estamos demonstrando exatamente os números que significam os centímetros, eu indiquei para vocês aí onde ficam os milímetros, certo, pessoal? E coloquei para vocês aí, se eu fosse marcar esse número na régua, 12 centímetros, 4 milímetros, onde eu marcaria? E eu coloquei uma setinha para vocês. Eu vou lá considerar o 12, vou até o 12 normalmente, os 12 centímetros, e depois do 12 centímetros eu vou contar os milímetros, que é o tracinho pequenininho que ficam entre um centímetro e outro. Contei quantos? 4, porque é 4 milímetros que está falando no número. Então ficou lá, ó, 1, 2, 3, 4. Um tracinho antes do tracinho maiorzinho que fica entre um centímetro e outro. Certo, pessoal? Bom, então nós verificamos que na régua nós encontramos o quê? Os 2, centímetros e milímetros, né, pessoal? Mas para que serve a régua, pessoal? Vamos refletir aqui. Para que serve a régua? A régua serve para quê? Para medir. Não serve? Pois é, dentro dela eu encontro o quê? Eu encontro centímetros, eu encontro milímetros. Qual é a unidade de medida menor que tem dentro da régua? Qual é? São os tracinhos pequenininhos que se chamam milímetros. E qual é a outra unidade que se encontra? Centímetros, né, pessoal? Então, essa régua, ela é utilizada para muitas coisas, né? Eu uso ela na escola, o pedreiro usa na construção, a costureira usa para poder medir a roupa, universitários, acadêmicos, engenheiros, diversas pessoas usam essas unidades de medidas. E nós precisamos saber que tem os inteiros, que é aquela quantidade que fica exata, e tem também os décimos, ou centésimos, ou milésimos, certo, pessoal? Mas e como que nós vamos fazer a leitura destes números? Como que a gente faz? Como eu falei no início, eu falei que eu devo considerar primeiro o que vem primeiro e depois o que vem depois da vírgula. Mas quando, professora, que eu vou dizer décimos, quando eu vou dizer centésimo e quando eu vou dizer milésimo? Olha aí no slide para vocês verem. Olha só, lá no slide tem assim, leitura de números decimais. Quando eu tenho o 0,1, quer dizer que ele é um décimo. Quando eu tenho 0,01, quer dizer que eu tenho um centésimo. Se eu tenho o 0,001, eu tenho um milésimo. Pessoal, volta aqui para mim. Vamos ver isso direito. Como é, professora? Como é que eu vou gravar isso? Como é que eu sei que é décimo, centésimo, milésimo? Olha, tem uma maneira de você gravar isso da sua cabeça. Olha só. 0,1, ele é décimo. Quando tem um número só depois da vírgula, ele é chamado de décimo. Por que que ele é chamado de décimo? 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Por quê? Ele é relacionado com o 10. Ó, ele é relacionado com o 10. Então, ó, décimo, ele vem de 10. Quantos zeros tem depois do 1 no 10? Olha só, 1. Quantos números tem depois da vírgula? 1. Então, eu vou relacionar. Quando estiver só apenas um número após a vírgula, o que eu devo lembrar? Que ele é relacionado ao 10, porque tem um zero. Então, ele vai ser chamado de décimo, beleza? Agora, vamos lá. E se eu tenho assim, professora, 2 números depois da vírgula? 2 números depois da vírgula. Como é que vai ficar isso, professora? Lembra, olha só, 2 números. Isso aqui eu vou ler como centésimo. Centésimo. Centésimo vem de quê? Olha só, 100. Se vem de 100, quantos zeros tem no 100? 2. Quer dizer que tem 2 números depois da vírgula. O centésimo vem do 100.
Então, quando eu verificar que depois da vírgula estiverem dois números, ele é centésimo, beleza, pessoal? Eu falo o número, ó, 0,01 centésimo. Por que centésimo e não décimo, professora? Porque aqui tem dois números, certo, pessoal? Agora vamos verificar esse outro aqui, ó. Esse aqui é o milésimo. Olha só, milésimo. Milésimo, pessoal, ele é relacionado ao 1000. Olha lá, 1000. Se eu colocar o 1000 aqui na frente, pessoal, ó, quantos zeros tem o 1000? 1, 2, 3. 3. Então, se eu verificar no número decimal e ele tiver 1, 2, 3 números, eu vou dizer o número e milésimo. 0,001 milésimo. Ok, pessoal? Fácil, não é? Contou a quantidade de números que tem após a vírgula, vou relacionar o número à quantidade de zeros que tem o 1000 ou a quantidade de zeros que tem o 100 ou o 10 e vou descobrir o que eu vou dizer, ok? Mas isso aqui tá fácil, né? Porque tem só o 100, eu vou olhar assim, dá para eu consigo imaginar o 10 ao contrário, eu consigo imaginar o 100 ao contrário, eu consigo imaginar o 1000 ao contrário. Mas e se eu mudar os números, você vai conseguir assimilar? Olha só, acompanha no próximo slide aí para você ver. Lá no slide tem leitura de números decimais. 0,4 quer dizer 4 décimos. 0,35 quer dizer 35 centésimos. 0,125 quer dizer 125 milésimo. Volta aqui comigo, pessoal. Olha aqui no quadro, eu vou fazer esses números e você vai verificar que é a mesma coisa. Veja bem, lá no nosso exemplo, no slide está escrito assim, 0,4. 0,4. Quantos números tem depois da vírgula? 1. Eu vou relacionar ao 10. Então, aqui, pessoal, eu vou ler assim, 4 décimos, ok? 4 décimos. Agora, o próximo lá do nosso slide, 0,35. 0,35. Eu vou contar quantos números tem após a vírgula. 1, 2. 0,35. Eu vou ler como? 35, quantos números? 2. Vou relacionar a quem? 100. 35 centésimos. Ok, pessoal? No plural, porque 35 centésimos. São números maiores que 1, né? 35 centésimos. Porque tem dois números, após a vírgula, eu relaciono ao 100, que tem 2 zeros. Ok, pessoal? E no outro lá, tinha assim, 0,125. Como eu vou ler isso, professora? Olha só, 1, 2, 3, 3 números após a vírgula. Relaciono ao 1000, que tem 3 números após 3 zeros após o 1. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Relaciono aqui na minha cabeça, é o milésimo, professora. Ele relaciona ao 1000. Então, 125 milésimos. Ok, pessoal? Bom, mas aqui só está falando a parte dos décimos. E quando vier número no inteiro? Vamos ver lá no slide como é que funciona? 2,1 é a mesma coisa que 2 inteiros e 1 décimos. 1,53 é a mesma coisa que 1 inteiro e 53 centésimos. 4,123 é a mesma coisa que 4 inteiros e 123 milésimos. Vem aqui no quadro comigo, pessoal. Olha só, eu falei que nós devemos acompanhar e relacionar ao 10, ao 100 e ao 1000. 10, porque quando tiver um número após a vírgula, décimos. O 100, quando tiver 2 números após a vírgula, e o 1000, né, que vai ser milésimo, quando tiver 3 números após a vírgula, por conta da quantidade de zeros. Lembrou? Pois é. Olha lá, 2,1. Como eu vou ler isso? Olha só,
primeiro eu vou falar o inteiro. Tudo que vem antes da vírgula é porque é inteiro. Então, 2 inteiros e só tem um número após a vírgula. Qual que eu vou falar? Décimo, centésimo ou milésimo? Décimo. Por quê? Porque eu relaciono ao 10 que tem só um zero. Agora o próximo lá, 1,53. Primeiro eu vou falar um inteiro, porque tudo que vem antes da vírgula eu vou dizer inteiro. E depois da vírgula tem quantos números? 2. Então, se tem 2, eu vou relacionar ao 100, que tem dois zeros. E eu vou relacionar e vou dizer como? Centésimos. 1 inteiro e 53 relacionando ao 100, centésimos. 1 inteiro e 53 centésimos. E o outro lá, o outro exemplo do slide é 4,123. Como vai ser a leitura desse número? Olha só. Primeiro que vem antes da vírgula, 4 inteiros. Contou quantos números tem após a vírgula? 1, 2, 3. 3. Relaciono ao 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Qual é o nomezinho que eu vou falar? Milésimo. 4 inteiros e 123 milésimos. Ok, pessoal? Fácil, né? Nós vamos ficando por aqui. Hoje, na nossa aula, nós aprendemos sobre os números decimais dentro da reta numérica. Tem as atividades lá no portal, façam as atividades, beleza? E depois que fizer as atividades online, aí você vai lá e faça as atividades do conteúdo, você vai lá e faz as atividades online. Para você ter uma prática e depois, quando for fazer as online, tá? Craque, tá bom, pessoal? As nossas aulas, além de passar na TV, ela também passa no YouTube. Então, quando você for assistir lá no YouTube, dá um like lá, se inscreve no canal, beleza? Ó, vou ficando por aqui. Até a próxima aula com mais números decimais na reta numérica, tá bom, pessoal? Um grande abraço, tchau, tchau!